incrível, não consigo explicar como você consegue, no meio do silêncio, ao meu coração falar. Eu não preciso de palavras, nem de grandes demonstrações. Apenas no teu olhar eu consigo ouvir que você me ama. Nós fizemos a compra de uma câmera, aquelas de segurança que hoje tem em qualquer garagem, compramos um gravador, fizemos a ligação entre a sala de audiências tradicional e um outro espaço. E combinamos com o técnico, sempre de uma fase muito empírica, sem conhecimento acadêmico, fomos testando. E deu certo, e a partir daí nós fomos buscar conhecimento acadêmico para melhorar essa intervenção, que só os equipamentos sozinhos não têm condições de alterar essa situação para a vítima que é adversa. Tem alguns cuidados a terem tomados nesse depoimento especial. Ele tem que ser tomado por uma pessoa que seja especialista na matéria. Em princípio, não exige que seja psicóloga, mas é interessante que tenha conhecimento e treinamento nessa área, porque a verificação dos protocolos determina que tem pouca coisa de jurídico. O depoimento ele é realmente um depoimento mais de conteúdo psicológico. Mas ela teve que contar a história toda, como é que aconteceu, o que ele fez, né? Que ela só lembra que ela fala direto, às vezes ainda a gente conversa, ela fala que ele falava assim, que gostava muito mais, ela perguntou para ele por que ele procurava uma menina grande. Ele falou assim, não, é porque eu gosto de menina pequena é mais bom, mais gostoso. Porque se eu estou falando de uma criança envolvida numa situação de violência, seja como vítima ou como testemunha, eu estou falando de sofrimento, eu estou falando de traumas, eu estou falando de uma situação que produz dor e todo o cuidado para o acolhimento dessa criança e da sua família deve ser colocado em prática, né? Deve mobilizar toda uma rede para que ela funcione nesse acolhimento. Um dos objetivos é diminuir os danos da revitimização, porque nós particularmente não acreditamos nessa questão de evitar a revitimização. Cada vez que a criança faz o relato e fala, ela é revitimizada. A questão é nós minimizarmos esses dados, né? Então, nós adotamos todas as diretrizes que a lei ela estabelece para a realização desse depoimento. Inicialmente, a gente chamava de depoimento sem dano. E a gente se deu conta que não há um depoimento sem dano. Vai falar, você mesma, como adulta, de uma coisa que lhe machucou terrivelmente, de uma violência sofrida. Você vai reviver aquilo. Aquilo é difícil. Tem uma dor nisso. Vai falar num ambiente muitas vezes hostil, em que você está sendo desafiada, como se não estivesse dizendo a verdade, está sendo julgada. Se denunciar um estupro para uma mulher adulta é tremendamente difícil, vocês imaginem para as crianças, para as adolescentes. Né? Então, a gente se deu conta que tinha que fazer algo que proteja realmente a vítima. Porque é a primeira lei que assume a existência de um tipo de violência que até então não estava escrito em nenhuma lei. Então essa Constituição, que é a Constituição sobre os Direitos da Criança e do Adolescente, diz, não, a criança tem o direito de falar, de expressar a sua opinião no processo, né? Que foi interessante. Aqui no depoimento especial, o que a gente vai fazer? A gente vai ouvi-la de acordo com uma técnica de entrevista. Esse procedimento da técnica de entrevista, ela vem assim com todo um fundamento de pesquisas científicas, né? Porque a gente sabe que a gente não deve entrevistar crianças de uma determinada forma, como acontecia muitas vezes assim no passado, né? Acho que aqui no Brasil teve um caso muito emblemático em São Paulo, a Escola Base, não sei se vocês conhecem esse caso, né? A primeira manchete saiu no Jornal Nacional de 29 de março de 94, baseada em uma denúncia sobre possível abuso sexual de crianças de 4 anos de idade, que estaria acontecendo na escola base. Lúcia descobriu conversando com o garoto. Ele contou à mãe que onde os professores da escola levavam ele e alguns amiguinhos, tinha cama redonda, lá tiravam fotos nus, viam filmes pornográficos
e tinham contato com os adultos. Porque uma criança não tira isso do nada. Ela não vê coisa pornográfica, ela não lê ainda. O garoto fala pouco, mas confirma o que a mãe disse. Essa mulher adulta deitava em cima de você? Deitava. E o que ela fazia? O que ela queria? Me beijar. Te beijar a boca? É. Tinha fotógrafo? Tinha. Eles tiravam foto? É. A notícia foi repetida por todos os veículos nos dias seguintes, num show de equívocos e despreparo na apuração. E aí, quando você observa esses casos assim, você vê como o processo de investigação ele ocorreu, né? Como é que essas crianças eram ouvidas, e em que circunstâncias, né? E com que técnica. Muitas vezes as perguntas eram perguntas diretas, do tipo, já colocando quem é o suposto autor, né? E o que era a situação de violência. Por exemplo, a pergunta clássica, seu pai mexeu na sua perereca, né? Ou seja, uma pergunta completamente inadequada, porque eu já disse quem é o suposto autor, é o pai, né? Vai que não é o pai, é uma outra pessoa, né? Vai que não foi ninguém, ou o pai tocou na perereca, mas para higienizar, né? E qual foi o contexto dessa fala. Então, assim, a técnica da entrevista forense, ela foi estudada para obter, né, da criança vítima uma narrativa com mais detalhes, né, de contexto, para que a justiça possa fazer o seu trabalho de responsabilizar se houve, né, uma situação de violência. Eu defendo muito a oitiva que é feita em sede policial, é que através desse olhar também de investigação, nós buscamos circunstanciar aquele fato que a criança está trazendo. E aonde que eu vou conseguir elementos que materializem essa fala? Porque, especialmente em crimes sexuais, o que que nós temos? Nós temos a palavra da vítima e a negativa do autor. São crimes que são feitos em espaços fechados, sem testemunha, sem registro. Em torno só de 4% dos laudos de ato libidinoso no IML, eles atestam algum vestígio. Então, é um crime que não deixa vestígios nenhum e que não existe qualquer outro meio de prova. Então, é com esse olhar que a gente tenta trabalhar, né, o investigador na hora da oitiva. Então, não basta falar que aconteceu ou não aconteceu. Eu vou buscar muito mais elementos que vão robustecer um processo judicial. Aí a moça lá pegou a gente e botou numa sala específica para poder não ficar... para eles ficarem vendo a gente, né? Porque até então ela estava com muito medo, né? Ela estava com muito medo. Tanto para o juiz conseguir arrancar dela, ele teve que fazer um processo, né? Tipo, conversar com ela para poder ela soltar, né? Porque ela ficou com muito trauma, ainda até hoje ela tem, né? Muito trauma disso. Imagine-se aprisionado num espaço escuro, sozinho, desamparado, assustado. Nesse espaço de medo e solidão, não habitam fantasmas. O que te aterroriza são pessoas, seus familiares. Agora imagine entrar numa sala estranha que não conhece. Num espaço do qual só sabe que se chama tribunal e que tem uns senhores que se chamam juízes, que vão decidir tudo sobre a sua vida. Vestidos de preto, o juiz ou o coletivo de juízes, procuradores, advogados e à sua volta uma audiência concentrada em você. Sente-se e comece a responder a perguntas sobre a sua vida. Assim, eu sei como é que é ruim você chegar e contar. Para a família é fácil, agora para você contar para uma pessoa estranha que você não conhece, né? E assim, eu acho que o que faltou foi, assim, se tivesse uma psicóloga na hora lá para conversar, acho que seria muito mais fácil do que por um homem, um juiz homem, né? Porque, tipo, ela já tinha sido abusada por um homem. Então, assim, ela já ficou com trauma, né? Então, assim, eu acho que deveria ter tido uma psicóloga, uma psiquiatra, alguma coisa para chegar no ponto certo, porque a psicóloga foi estudada, ela sabe como chegar, né? O Conselho Federal de Psicologia, em 2017, publicou uma nota técnica, né, em que recomenda que psicólogos não realizem o depoimento especial. E desde o ano de 2007, em todo o congresso que foi realizado,
foi aprovado esse mesmo posicionamento, de que fazer depoimento, tomar depoimento, não é prática profissional de psicólogas e psicólogos. Então, isso está registrado nos documentos que são emitidos por essa autarquia pública. A legislação, a Convenção dos Direitos da Criança, ela fala que ela tem o direito de se manifestar livremente em qualquer processo administrativo ou judicial que lhe diga respeito. É um direito da criança. E é um direito também ela permanecer em silêncio. Então, isso tudo é orientado nesse sentido também nos nossos cursos e no próprio manual de uso, é isso. A gente já tem notícias concretas de algumas iniciativas de alguns conselhos regionais de utilizar a não recomendação para o psicólogo e para o assistente social em participar do depoimento especial como uma falta ética, né? Isso é um dificultador, sim, porque os profissionais vão ficar com medo de trabalhar, né? Eu vou trabalhar e o meu órgão empregador me diz que eu devo fazer isso, mas o meu conselho profissional diz que não é uma atribuição da minha área. Na polícia, fizeram-lhe perguntas. Nos gabinetes, os adultos desconhecidos fizeram-lhe perguntas. No hospital, fizeram-lhe perguntas. No colégio, mais perguntas. Sempre a mesma vergonha, a mesma dor. Vezes sem conta, muitas vezes, 6, 7, 8 vezes, sempre as mesmas perguntas. Então, acontece uma denúncia, essa criança vai para a delegacia, vai ser ouvida lá, vai passar pelo conselho tutelar, vai passar muitas vezes pelo serviço de saúde, ou pelo IML, ou pelo CREAS. Todas essas instituições devem estar funcionando adequadamente. O momento de uma audiência judicial é um só dos acontecimentos. Mas essa criança existe antes da audiência e ela vai existir depois da audiência. E tudo que se faz em todas essas instituições tem consequências sobre a vida dela. Eu creio que no Brasil não foi possível a lei determinar, por exemplo, que fossem profissionais de psicologia, psicopedagogo ou psicoterapeuta, tendo em vista as dimensões territoriais do Brasil e as diferenças regionais que nós temos. Aqui no Distrito Federal, que alguns chamam de a Ilha da Fantasia, sem dúvida nenhuma, estrutura de Ministério Público, estrutura de Defensoria, estrutura de delegacias, estrutura do Poder Judiciário, é realmente uma ilha em matéria de Brasil. Até porque o território do DF é menor e o número de profissionais são muito maiores. Mas imagine, nos rincões do Brasil, se limitasse a um profissional de psicologia, dificilmente a lei seria implementada. E é por isso que a capacitação, né, no depoimento especial, ela necessita que o juiz, que o promotor, que o defensor, que o advogado, que o delegado, o policial, o psicólogo, o assistente social, o pedagogo estejam devidamente capacitados, né, para fazer o seu melhor trabalho. E o melhor trabalho não é a responsabilização e a condenação do suposto autor. O melhor trabalho é a busca, né, pela proteção da criança. Mas a lei já estabeleceu algumas prioridades. Criança é prioridade. Criança com menos de 7 anos, mais prioridade ainda. Crianças vítimas de violência sexual, mais prioridade ainda, né? Então a gente tinha que achar um esquema de priorizar isso no sistema jurídico. Por exemplo, a situação flagrancial. Quem é que vai receber isso? Tem que saber como aborda, tem que saber até onde eu posso perguntar, o que eu posso falar. O decreto ele foi além e ele fala que a criança e o adolescente têm o direito do registro de ocorrência assegurado, mesmo que desacompanhado. Então, se chegar uma criança de 8 anos na delegacia, o policial ele é obrigado a fazer esse registro. Como que eu vou fazer o registro? Eu vou ter que ligar a câmera? Não, né? Mas isso também nós capacitamos e auxiliamos e a nossa norma de serviço ela também orienta no sentido de como que vai se dar esse atendimento inicial. Os casos que chegam na Vara da Infância e da Juventude são encaminhados de todas as instituições da rede, né, que identificam se há uma criança em situação de risco ou em possível situação de risco. Então, pode ser delegacia, pode ser escola, pode ser conselho tutelar, pode ser hospital, né? E aí se abre, dentro da perspectiva da proteção, uma
ação judicial chamada autos de medidas de proteção à criança e adolescente, e que basicamente tem esse expediente inicial, né? E normalmente se encaminha para que ocorram diligências, seja pelo conselho tutelar, seja pela equipe psicossocial, que vai fazer visitas domiciliares, entrevistas com os familiares, com profissionais da rede, para entender o contexto dessa criança e se ela precisa ser protegida através das medidas específicas da justiça, por exemplo, uma alteração de guarda, um afastamento do suposto autor da violência, né? Destituição do poder familiar, né? Proibição de contatos, ou os encaminhamentos para tratamento de saúde, ou os tratamentos da rede. É ir muito além da nossa atribuição, de apurar autoria e materialidade, mas acima de tudo, a gente dar voz a essa criança e esse adolescente, porque muito se fala em como ela vai falar, né? Nem é como ela vai falar, quem vai ouvir, como vai ouvir. Quando a gente esquece que a Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente, ela fala que é um direito da criança ela falar. Então é isso, é nós estabelecermos, viabilizarmos essa fala. O depoimento especial é só um recurso, né, que tem sido proposto com a intenção de evitar a revitimização e de humanizar a audiência. O feedback que eu tenho de várias entrevistas, assim, é que essas crianças e adolescentes vêm falar comigo, pedem um abraço, né? Por quê? Porque imagina quem tem um filho ou uma filha. Como é incrível, não consigo explicar como você consegue, no meio do silêncio ao meu